Olá, concreto protendido sozinho não funciona. Tá? Eu sei que proteção é uma mágica, você já ouviu falar que é capaz de vencer qualquer coisa, mas proteção sozinha não funciona, ok? Até isso aqui foi uma dúvida que um aluno meu me mandou, ele estava com problema em uma obra e ele não sabia se ele aumentava o FCK ou se ele aumentava a largura das vigas ou se aplicava proteção, tá? E basicamente esse vídeo aqui é uma maneira de a gente entender como funciona a proteção na prática. E para isso a primeira pergunta, o que resiste em maiores momentos? Uma viga armada ou uma viga protegida? Ok? Vamos imaginar que eu tenho duas vigas da mesma seção, o mesmo FCK, a mesma classicidade, e essas duas vigas, uma é armada e uma é protegida. Qual das duas eu consigo atingir o maior momento fator? Tá? Qual das duas eu consigo resistir mais momento com ela? Tá? Bom, uma viga de FCK 25 MPa, 20 por 40 protegida, pode chegar, na melhor das hipóteses, em 8,4 kgfm. Ok? Se aplicar mais proteção para tentar suportar mais que 8,4, o concreto rompe. Se aplicar menos, claro, né, não vai atingir esse 8,4. Né? Se aumentar a excentricidade, o concreto rompe, então não tem muito o que fazer. Né? E eu vou precisar de uma proteção próxima de 43 toneladas-força. Tem como calcular exato, o objetivo aqui não é esse. Tá? O objetivo é essa questão. Tá? A mesma viga, se fosse simplesmente armada, tá? Eu teria que colocar em torno de 3 ferros de 20 nela e ela suportaria 8,4 kgfm. E eu não conseguiria passar de 8,5, mesmo com viga armada, mesmo com viga protegida. As duas têm praticamente o mesmo limite, tá? Ou uma pequena diferença dependendo do cobrimento exato da viga armada. Tá? Mas a questão é, ambas resistem à mesma coisa, ok? Se a gente está falando qual suporta mais momento flutor, não tem diferença entre as duas, ok? Tá? Essa é a minha questão. Então, agora vem a pergunta, tá, mas proteção não deveria resistir muito mais, não deveria poder aplicar 20 toneladas-força-metro em uma viga protegida? Afinal, proteção é mágica. Então, qual que é o mecanismo que faz a viga protegida romper? O que causa o rompimento da viga protegida? Ou a compressão excessiva no concreto, ou a tração excessiva no concreto. Se eu aplicar uma compressão excessiva, o concreto protegido rompe, né, porque o concreto tem limite de resistência na compressão, né, e se eu aplicar um momento excessivo também vai romper. Né, se eu aplicar tração excessiva, também rompe. Okay? Como a tração é praticamente nula, a gente ignora, tá? Mas tecnicamente a gente sabe que ele romperia se tivesse uma tração acima do FCTD. Tá? Mas é muito baixo, na análise inicial, não tem motivo para considerar aqueles 10, 15 quilos de resistência na tração que a gente tem no concreto, quando a gente tem 150 na compressão ou mais, por ficar maior. Tá? Qual o mecanismo que faz a viga armada romper? Compressão excessiva no concreto, tá? Ou tração no aço. Tá? Se a gente colocar aço suficiente, não vai ser a tração no aço que vai fazer falhar. Né? Se eu preciso de 3 ferros de 20, eu coloco lá 4 ferros de 20, não vai ser o aço que vai falhar. O que vai acontecer vai ser que o concreto da viga pode falhar. Ok? Tá? E vai romper por quê? Por compressão no concreto. Então, na viga protegida, o limite vai ser o concreto está tão comprimido que ele arrebenta, e na viga armada, o concreto está tão comprido que ele arrebenta. E as duas peças chegam em 8,4 kgfm e o concreto arrebenta. Entendido? Tá? E dentro da questão, como é o concreto arrebentando, e é o mesmo concreto, é a mesma seção, o limite é o mesmo. Ok? Imagina que tem dois carros, um é pintado de verde e um é pintado de vermelho. E os dois fazem 10 km por litro, os dois têm 40 litros no tanque. Qual dos dois tem maior autonomia? É a mesma, tá? Se for comparar de igual para igual, vai ser a mesma, tá? Então você vai dizer, tá, mas proteção não faz sentido? Será que é uma mentira dos arquitetos que eles chegam para mim com um projeto com vão de 10 metros e falam, é só usar proteção que dá para vencer tranquilo? Não. Por quê? Porque a proteção ela faz sentido. O que ela não faz é, ela não permite resistir mais momentos com o mesmo FCK exceção. Ok, pessoal, vou usar a proteção, vou conseguir suportar momentos maiores, vãos maiores e tudo mais, usando o mesmo concreto, mesmo tamanho de viga? Desiste. Tá? Ah, porque proteção precisa de uma viga menor? Não exatamente. Tá? Não é isso. Tá? A questão é, as vantagens que a proteção tem o quê? Ela requer um menor consumo de aço relativo a uma viga equivalente. E essa é uma das principais vantagens em uma obra, dependendo do porte da obra. Tá? Uma maior resistência ao cisalhamento, né, com a proteção controlada, porque a
viga estando protendida, ela está comprimindo, então não tem o risco de ocorrer tração na alma é muito menor porque tração contrária à compressão. Ela gera uma contraflecha natural ao protender, ela evita a fissuração e ela permite vãos maiores e ela é capaz de suportar momentos muito maiores e aqui tem um C gigante para você entender, tá? Se você não teimar em usar o mesmo FCK na mesma sessão. Eu quero fazer uma viga estreita, FCK 25 e eu quero vencer vão grande. Não vai funcionar com proteção, ok? Tá? Não vai funcionar de qualquer maneira, tá? Mas, continuando então. Primeiro benefício, né, que a gente vai ter, listar os benefícios, é o menor consumo de aço, tá? A viga de 20 por 40 armada, ela precisa de 3 ferros de 20. Ok? Só o peso desses ferros é 7,5 kg por metro. Ok? Tá? Então a viga tem 6 metros, eu estou falando de 45 kg. A viga tem 10 metros, 75 kg, só no aço positivo. Tá? Se eu fizesse uma viga protendida, ela precisaria de 43 toneladas de proteção, e isso a gente atinge com 3 cordoalhas de 12,7 milímetros. Tá? A cordoalha vem com 12,7, tá? Ela vem em formato de polegadas, ela não é que nem 12,5 de vergalhão. Tá? Pesam menos que 2,4 kg por metro. Okay? Então, o que aconteceu aqui foi que, trocando uma viga protendida, armada protendida, teve uma redução do peso do aço, o aço longitudinal, né, de pelo menos uns 5 kg por metro. Tá? Eu ainda posso manter um armador passivo, pelo caso não consigo chegar nos 5, mas eu economize 4 kg por metro em várias peças da obra, isso que pode compensar. Né? E, por fim, como a gente está trabalhando com menos aço, a gente pode compensar com maior volume de concreto ou resistência de concreto, e aí vencer vãos maiores. Tá? Segundo benefício, o cisalhamento, que também a gente pode reduzir a quantia de aço dependendo do caso. Dificilmente o cisalhamento é crítico, dificilmente os estribos da viga são um ponto onde vai gastar mais aço nela. Né? Com base, menos de 20% do consumo de aço em uma peça de concreto é na viga. Tá? Mas a questão é na viga, nos estribos, tá? Menos de 20% dos estribos. Tá? A questão é que o cisalhamento e tecnicamente a torção também vai ser resistido, consegue resistir o mesmo cisalhamento ou um cisalhamento maior com menos estribos se a viga for protendida. Então diminui a necessidade de estribos pesados, vigas reforçadas com estribos pesados, né? Tá? Com estribos pesados no caso. Tá? Então a gente consegue eliminar muitas vezes estribos pesados com proteção. Próximo, contraflecha natural. Bom, os cabos da viga protendida comprimem o concreto, né? Porque isso que é proteção, é aplicar uma compressão usando cabos, ok? Tá? E como eles estão posicionados com o inverso do gráfico, no caso, eles estão posicionados onde, com o formato do gráfico de momentos, eles geram um momento negativo. Então o que vai acontecer é o seguinte, se eu tenho um momento vetor positivo no meio do vão, eu vou colocar o cabo embaixo. Okay? Se eu tenho um momento negativo no apoio, eu vou colocar o cabo em cima. Isso vai fazer o quê? Vai gerar positivo no apoio e negativo no meio do vão. Okay? Lembrando que, nossa, negativo deve ser ruim, né? Porque é negativo, né? Uma energia negativa, um saldo negativo na conta. Não. Tá? Negativo é o contrário do momento positivo. Okay? Então, quando gera negativo, a gente elimina o momento vetor positivo. Basicamente é isso que é o momento vetor negativo. Gera negativo para eliminar positivo. Ok? E entra a questão que, como está posicionado, como o cabo está posicionado ali, ele vai levantar a viga. Por quê? Porque eu estou comprimindo embaixo, tracionando em cima, ou eliminando a compressão em cima, então a viga levanta. Tá? Tanto pré-tensionado quanto pós-tensionado vai levantar a viga, o pré-tensionado levanta um pouco mais, mas é o mesmo princípio. Tá? Isso faz com que a viga levante naturalmente, né? O que reduz problemas de flecha excessiva. Próxima questão, número 4. Elimina fissuração. Concreto tracionado fissura. Só concreto tracionado ou com compressão excessiva fissura. Tá? Isso é um sacrifício necessário em uma viga de concreto armado. Eu tenho uma viga de concreto armado, eu teria que entupir ela de aço até não poder mais para evitar uma fissuração. Mas se ela for protendida, ela não vai ter tração, então não vai ter fissuração. O problema é que fissuração potencializa flechas. Se existisse uma maneira de não ocorrer tração, também teria uma maneira de não ocorrer essa potencialização, ok? E essa maneira existe, quando a gente protende, a gente comprime o concreto, impedindo ele de tracionar, ok? Porque compressão é o contrário de tração. Então a gente evita a fissuração com a proteção. Então, como a mágica da proteção vence vãos maiores?
redução da flecha, resistência de isolamento e menor consumo de aço. Basicamente é isso, ok? Só que entra a questão que o concreto armado sempre pode substituir proteção. Quando? Sempre, ok? Qualquer caso que você tenha, que eu preciso aplicar proteção para vencer? Nenhum. Okay? Porque o concreto armado ele sempre pode substituir proteção, nem sempre compensa, mas tecnicamente sempre pode. Vai ter algum vão onde talvez seja mais econômico, mais eficiente trabalhar com protendido, mas a questão é, quando que exige? Nunca. Tá? Por quê? Bom, porque desses fatores aqui, tá? Redução da flecha. Bom, se eu preciso eliminar a fissuração, é só entupir de aço. Por quê? Porque uma viga de concreto armado, quando você fala uma viga trincou, foi o concreto ou foi o aço que trincou? Foi o concreto, tá? Então, se eu colocar mais aço, esse aço vai absorver a tração e vai interceptar as fissuras e impedi-las de crescerem. A gente não consegue eliminar totalmente, no caso até consegue, mas se não consegue, é difícil, né? Eliminar totalmente a fissuração no concreto armado, é possível, mas é difícil, ok? Mas se a gente conseguir diminuir drasticamente, é uma vantagem considerável. Tá? A gente resolve isso colocando a armadura na área tracionada e na alma. Okay? Tá? Colocando mais alto, a gente consegue resolver essa fissuração. A contraflecha. A proteção gera uma contraflecha natural quando a gente estica os cabos, ou corta os cabos, depende do caso. Mas a questão é, aplicou a proteção, vai gerar contraflecha. Só que se eu quero gerar contraflecha, eu posso literalmente fazer uma contraflecha na viga. Tá? Na viga, na armadura? Não, na viga. Não se faz uma contraflecha na armadura. Tá? Na viga, a gente pode aplicar uma contraflecha tranquilamente e gerar o mesmo efeito de contraflecha. Okay? Com mais controle ainda, porque eu sei exatamente a contraflecha que vai ocorrer. Tá? Resistência e isolamento. Tá? Ok, uma viga protendida, ela vai precisar de menos estribos. Mas e se eu aceitar colocar estribo pesado? Daí é uma questão que não vai ter vantagem. Né? Resistência e flexão pesada. Se a flexão é pesada, basta colocar mais concreto, mais aço e mais concreto. Tá? Se eu aumentar a seção o suficiente, uma hora vai resolver dentro do concreto armado. A desvantagem dessas medidas todas que eu falei é o quê? Ok, eu vou entupir de aço. Eu vou ter que pagar para entupir de aço e vai ser um custo considerável. Eu vou aplicar uma contraflecha gigante. Tá? Tem limites que a gente pode aplicar contraflecha, tem limites de contraflecha de proteção também, tecnicamente, mas a questão é dificulta a execução. Tá? Eu vou colocar um monte de estribos pesados, aumenta o custo. Eu vou colocar um monte de aço, aumenta o custo. Ok? Essa que é a questão. Tá? E por questão final, lembra que eu calculei ali que o momento fator máximo de uma viga de 20 por 40 com FCK de 25 era de 8,4 kgfm? Pois é. Eu senti, tá, mas eu tenho uma viga e essa viga tem 25 kgfm. Né? Tem um vão grande, sei lá, tem um pilar no centro dessa viga, alguma coisa do tipo. E eu acho que eu vou aplicar proteção, porque a proteção é uma mágica que vai salvar essa viga. Tá? O que eu posso fazer? Bom, basta você analisar a falha. Né? O que está fazendo a viga falhar? Compressão excessiva no concreto. Qual que é a solução? Aumentar a resistência de compressão, né? Ou aumentar a resistência de compressão, né? Ou, tecnicamente, outra opção, né? Diminuir a compressão no concreto. Né? Se eu não conseguir aumentar a resistência de compressão, eu posso só diminuir a compressão que existe, que funciona igual. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, aumentando o FCK ou aumentando a largura da viga. Se você dobrar o FCK, você pode aplicar o dobro de compressão. Você pode aplicar o dobro de compressão, você pode ter o dobro de momentos. Ok? Tá? E a outra questão que eu posso fazer, além de dobrar o FCK, eu posso dobrar a largura da viga. Eu dobro a largura da viga, eu dobro o momento fator que ela pode resistir. Tá? Só que se você for se limitar, e é uma limitação que muitos engenheiros acham que tem, tá? Já tive vários casos de engenheiros. Eu estou pensando em fazer uma obra protendida e eu quero fazer uma viga estreita e FCK 25. E não funciona. Tá? E a questão é, se for limitar a FCK 25 vigas estreitas, pode desistir de proteção, tá? Mas se você aceitar um FCK elevado e alargar as peças, aí a proteção vai ser eficiente, tá? Essa viga de 25 kgfm, tá? A gente poderia resolver tranquilamente com 40 centímetros de altura ainda, desde que a gente fizesse ela tipo, com uns 45 MPa e uns 35 de largura, ou 60 MPa e uns 25 de largura. Ok? Tá? Eu preciso suportar o triplo de momento, ou o triplo de FCK, ou o triplo de largura, ou aumento os dois de maneira que a resistência total seja triplicada. Entendido? Tá? E entra a questão, não importa se for protegido ou armado. Ok? Se eu fizer uma viga de
35 de largura, 40 de altura com 45 MPa, eu consigo colocar aço passivo suficiente, colocar vergalhão suficiente e não pretender para suportar esse momento. E eu consigo também colocar proteção a ponto de suportar esse momento. Mas se eu quiser mais que 25, tem que aumentar mais ainda a viga. Tá? A diferença é o quê? Que numa viga desses 25 kgfm, se eu for armar, eu vou ter que colocar 6 ferros de 25, tá? E 6 ferros de 25 pesam 24 kg por metro, enquanto que o pretendido seria resolvido com 9 cabos de 12,7 milímetros, pesa menos que 8. Né? Então a gente está tirando 2/3 do consumo de aço nessa brincadeira. Quem sabe que os estribos vão ser praticamente os mesmos, ou vai ter uma pequena redução, né? Mas não vai ser 2/3. Tá? Mas assim a gente está reduzindo pelo menos aí 16 kg por metro, que tem um caso com os estribos uns 18, 20 kg por metro. Entendeu a questão? Entendeu a economia? Pois é. Tá? E por questão final, é necessário para qualquer engenheiro que pretende fazer um projeto, seja estrutural ou mesmo pretende planejar uma obra, saber quando cada sistema compensa se aplicar em cada tipo de obra, tá? Porque se a questão for, eu tenho uma viga, ela tem tal momento, precisa pretender, a resposta sempre vai ser não. Mas tem várias outras questões que você vai ter, né? E também vai ter questão, ok, mas e quando que compensa aplicar proteção? E quando que compensa eu gastar 200 kg a mais de aço numa viga, mas não aplicar proteção, ok? E isso é uma questão que tem maneira de saber e um engenheiro tem que saber isso se ele quiser fazer um projeto decente, ok? E como determinar isso, eu demonstro dentro do meu livro o mínimo de estruturas para o engenheiro civil, ok? Tem a parte de projetos, que eu determino, tem a parte justamente de como escolher o material ideal para a sua obra, né? Um subcapítulo é justamente nesse tema, ok? Quando compensa aplicar proteção, quando compensa, né, para cada tipo de obra, o que é mais eficiente, tá? É abordado justamente dentro do meu livro o mínimo de estruturas para o engenheiro civil. E eu estou falando aqui da parte teórica, né? Eu falei que eu suporto aquele momento, mas não demonstrei todo o cálculo, tá? Se você quer aprender a dimensionar na prática a proteção e aplicar as economias possíveis com esse sistema em suas obras, eu abordo tanto pós-tensionamento no meu curso concreto avançado, quanto pré-tensionamento no meu curso pré-moldado. Nesse vídeo hoje a gente está pré-moldado, eu estou terminando de gravar a parte de prédios pré-moldado, que eu regravei todo esse curso, né? E eu vou separar no curso básico e avançado. Quem comprar agora vai ficar no avançado, e no curso avançado tem justamente a questão de como dimensionar na prática a proteção. Inclusive eu demonstro um cálculo manual de seções protegidas dentro desse curso e também, né, através de auxílio de softwares, tá? Mas a questão é um dimensionamento que a gente pode fazer até mesmo manual se a gente souber o que a gente está fazendo, tá? E todos os meus livros, todos os meus cursos podem ser adquiridos no link que está em um dos lados desse vídeo. Um dos meus lados aqui tem um link. Na descrição abaixo desse vídeo também tem o link do meu Linktree, que vai ter todos os meus links, ok? Ou também na bio do Instagram eu deixo meu Linktree, é o mesmo link, né? Eu posto os slides lá no Instagram também, beleza? Mas por enquanto será isso então. A questão é proteção. Gera uma economia de aço considerável, proteção gera contra-flecha, proteção reduz fissuração, mas proteção não é uma mágica. Proteção não faz com que você consiga trabalhar com FCK menor, nunca você vai conseguir trabalhar com FCK menor porque você usou proteção, e nunca você vai conseguir afinar uma viga porque você aplicou proteção, ok? Você consegue reduzir a altura porque você aumentou a largura, beleza? Você consegue reduzir consumo, você consegue muitas vezes até reduzir a altura aumentando o FCK, mas dificilmente você vai conseguir, na verdade, praticamente nunca vai conseguir estreitar uma viga ou continuar mantendo vigas finas e vencer vão grandes com proteção e FCK baixo, beleza? Mas por enquanto é isso então.